Oi, turma! Estamos aqui para mais uma aula de geografia, hoje com um tema super interessante. Nós vamos falar sobre as categorias de análise da geografia. Aí alguns devem estar se perguntando assim, como assim, professora? Como que um tema tão complexo pode ser interessante? Eu vou mostrar para vocês que pode ser interessante sim. Dentro das categorias de análise da geografia, nós vamos estudar o que é espaço geográfico, paisagem, lugar, região e território. Mas vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos anteriormente. Na aula passada, nós falamos sobre o objeto de estudo da geografia, que é o espaço geográfico. Mas o que é espaço geográfico? Espaço geográfico é o espaço construído através da transformação do homem no meio, ou seja, é a relação sociedade-espaço. À medida que nós vamos tendo necessidade, nós vamos construindo esse espaço geográfico. Os elementos do espaço geográfico, elementos naturais, culturais e invisíveis. Naturais são aqueles que a natureza nos oferece: montanhas, serras, rios, lagos, vegetação, animais, rochas, solos, flores e assim por diante. Elementos culturais: casas, prédios, pontes, rodovias, ruas, plantações, lojas, bancos, escolas, farmácias, tudo aquilo que o homem constrói. Elementos invisíveis: barulho dos carros, odores da poluição, vento, barulho das pessoas, tudo isso aí faz parte da paisagem. Nós temos aqui umas imagens que vai mostrar a construção do espaço. Nós temos a primeira imagem, que é o espaço inalterado. À medida que o homem vai tendo necessidade, ele vai modificando. Aqui ele construiu, né, a estrada de ferro, o trem. Aqui ele já construiu casas, fiação aqui da rede elétrica. Se você for analisar da primeira imagem aqui para as últimas, a mudança é muito visível, né? Nós temos aqui, ó, a construção de muitas casas, comércio, rede elétrica. Então, à medida que nós vamos tendo necessidade, nós vamos modificando esse espaço. Paisagem. O que é paisagem? Segundo Milton Santos, que é um geógrafo super conceituado dentro da geografia, muito reconhecido, tudo aquilo que nós vemos, o que a nossa visão alcança é a paisagem. Não apenas formada de volumes, mas também de cores, odores, movimentos, sons e etc. Ou seja, a paisagem é tudo aquilo que nós vemos, sentimos, tocamos, ouvimos, tudo isso aí faz parte da paisagem. Aí nós temos paisagem natural e humanizada. A natural é aquela que ainda não foi alterada pelo homem, né? E a paisagem humanizada é a paisagem que nós construímos. Eu trouxe para vocês aqui uma foto, né, de uma paisagem que ainda não sofreu interferência antrópica, ou seja, que não foi modificada pelo homem, né, que é uma região de floresta. O lugar. O lugar é um conceito da geografia que eu considero muito especial, porque ele está ligado a laços, à afetividade. Por exemplo, a minha casa pode ser considerada um lugar? Sim. O seu quarto pode ser considerado um lugar? Sim. Por quê? Porque tem afetividade. E o que é considerado não lugar dentro da análise da geografia? Lugares onde você só passa, como por exemplo aeroportos, estradas, supermercado, você só vai lá, compra e vai embora, né? Então não pode ser considerado um lugar. Eu trouxe para vocês aqui essa foto do CEPI Valdemar Amaral. O CEPI Valdemar Amaral, ele pode ser considerado um lugar? Sim. Por quê? Porque aqui tem laços de amizade, tem afetividade. É o lugar onde a gente vive. Então, por isso, é considerado um lugar dentro da análise geográfica. Território. O que é território? É uma porção do espaço definido por uma relação de poder ou uma área delimitada por fronteiras. Por exemplo, o Estado. O Estado é um território porque tem as fronteiras, né? E o Estado impõe a sua soberania através das leis. O território de um país, terras indígenas demarcadas, o morro de uma favela dominado por um grupo de traficantes, uma savana dominada por um animal aí de grande porte, né, um predador igual ao leão, a embaixada de um país e assim por diante. Região. O que é região? É uma parte do espaço geográfico que foi separada através de um critério por possuir características comuns. O que significa isso? Significa que você vai pegar um espaço maior e dividir esse espaço em espaços menores. E esses espaços menores vão ser agrupados obedecendo a alguns critérios. Eu trouxe aqui 2 critérios para vocês estarem vendo. Critérios naturais e socioculturais. Os critérios naturais, clima, vegetação, relevo. Socioculturais, quando agrupa-se por grupos linguísticos, religiões, atividades econômicas, políticas e assim por diante. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês entenderem melhor como que funciona essa questão de região.
O IBGE dividiu o Brasil em 5 regiões, né? Ele observou aqui, pegou os estados que tinham características semelhantes e agrupou. Então, ele pegou um espaço maior, que é o Brasil, dividiu em espaços menores e pegou os estados que tinham características semelhantes e agrupou. Observou aqui critérios naturais, como clima, relevo, vegetação, alguns aspectos culturais, né? E formou aqui região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste, região sul. Então, aqui nós temos um exemplo, né, do que é região. Eu trouxe aqui essas 2 imagens para vocês estarem observando. Alguém reconhece essa imagem aqui? Para aí e pensa um pouquinho. E essa aqui? Essa aqui eu tenho certeza que todo mundo conhece, né? Bom, é a mesma imagem. Aqui nós temos o RodoShopping construído e aqui nós temos a antiga rodoviária de Porangatu, há muitos anos atrás. Eu trouxe para vocês analisarem como que o homem modifica o meio que ele vive. À medida que ele vai tendo necessidade, ele vai construindo. Cresceu, né? Aumentou aqui os boxes aqui para os ônibus, né? O estacionamento aumentou. Então, à medida que nós vamos tendo necessidade, nós vamos alterando o meio ambiente, né? Nós vamos alterando através dessas construções. Então, para a gente terminar a nossa aula, eu trouxe aqui um resumozinho dos 5 conceitos. O que é lugar? Espaço do cotidiano ligado à afetividade. Paisagem, porção do espaço que vejo, que sinto, que ouço. Espaço geográfico é o espaço transformado. Território está ligado a espaço de poder. E região é o espaço maior, né, dividido e agrupado em espaços menores por características semelhantes. Então, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Boa aula!